Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor libere poder sobre você e sobre tudo que você estiver fazendo. Eu quero compartilhar com você uma semente de crescimento. Abacuque, capítulo de número 2, a palavra do Senhor diz o seguinte: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Então o Senhor diz: escreve a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é a visão do futuro. Descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espera com paciência, pois certamente acontecerá. Não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá pela sua fidelidade a Deus. Amém? Sabe, queridos, Abacuque está vivendo um tempo aqui bem diferente. Se você ler Abacuque capítulo 1, você vai ver as queixas de Abacuque, né? Por que Deus permite que os injustos fiquem impunes e os justos sofram? Até que ele vê um monte de problemas. E ele vendo esse monte de problemas, ele começa a reclamar, começa a chegar diante de Deus, a se queixar, até que, viu? Então eu quero falar uma coisa para você. Todo crescimento na sua vida começa a partir do momento em que você para de reclamar e começa a tomar uma atitude. A primeira coisa que mudou a vida de Abacuque, que mudou a história de Abacuque, que mudou os próximos passos da vida de Abacuque, a partir dali foi a sua atitude. Enquanto ele olhava para a situação e reclamava, nada acontecia. Deus não falava, o Senhor não respondia. Mas até que um dia ele disse assim: eu vou subir na minha torre de vigia e ficarei de guarda até ver o que Deus tem para falar para mim. Sabe, você pode ver que ele parou de olhar para os outros, ele disse: eu vou olhar para a minha torre de vigia, eu vou subir lá. Eu quero te dizer uma coisa, que reclamação não muda nada. Se você não tomar uma atitude, essa situação vai continuar da mesma forma. Então, se você quer crescer, quer avançar, quer prosperar, quer caminhar num caminho de sucesso na sua vida, tome uma atitude diante do caos que está à sua volta. O caos que está à sua volta, na verdade, não é um problema. Na verdade, é um celeiro de opções, de que uma decisão que você tomar pode transformar esse ambiente. Você pode decidir transformar o ambiente da sua casa tomando uma decisão, transformar o ambiente do seu trabalho tomando uma decisão, transformar a sua vida espiritual tomando uma decisão. Você pode transformar a sua vida emocional tomando uma decisão. Abacuque tomou uma decisão: vou estar na presença de Deus, eu vou entrar na presença de Deus, eu vou ficar na minha torre de vigia, eu vou ficar de guarda. Sabe, ele não responsabilizou ninguém por aquilo que ele tinha que fazer. E isso é que faz da atitude de uma pessoa a diferença entre o sucesso e o fracasso. Existem pessoas que tomam a atitude de responsabilizar os outros. Ah, porque fulano, porque Beltrano, sempre responsabilizando os outros, transferindo essa responsabilidade. Mas Abacuque disse: eu vou subir na minha torre de vigia. Ele assumiu a responsabilidade. E essa decisão de assumir a responsabilidade fez toda a diferença na sua vida. Nós precisamos entender que, se nós queremos crescer, avançar, prosperar, progredir, nós precisamos assumir a responsabilidade. A outra coisa que nós vamos ver nesse texto, e é muito importante, é que Deus responde à atitude de Abacuque da seguinte maneira: lembrando ele que tem uma promessa. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes o caos do momento nos faz esquecer as promessas do passado, que são para o futuro. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Deus já falou algo sobre o meu futuro e sobre o teu futuro. Mas o caos do momento, a dificuldade do momento, está tapando a nossa visão de futuro. E fazendo nós esquecermos das coisas que Deus falou no passado. Quando Deus fala com Abacuque, escreve a promessa. Olha só o que ele diz assim, ó: escreve esta minha promessa, minha resposta em tábuas, para que possa ler depressa e com clareza. Ou seja, até que passar correndo vai ver. O que Deus está dizendo para Abacuque é: se outros podem ver, você também precisa enxergar a promessa que eu já falei. E ele diz: essa promessa, essa visão é para o futuro, e você precisa esperar. Sabe, quando foi que você começou a
a avançar na sua vida? Você se lembra daquela palavra que Deus disse a seu respeito? Você se lembra das promessas que foram liberadas sobre o seu ministério, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios? Eu quero que você entenda que o que Deus fala para Abacuque, Ele fala para mim e para você hoje. Lembra das promessas, escreve as promessas, para que você não esqueça que essas promessas é para o futuro. Se você achar que está demorando, espera com paciência, porque elas não tardarão, elas se cumprirão. Sabe, todas as vezes que você toma uma atitude de buscar a Deus, Deus te lembra daquilo que Ele já prometeu. E te lembra também que a promessa está em curso. Sabe, queridos, a promessa está em curso. Se ainda não aconteceu, espera, porque vai acontecer. A Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu e que Deus há de cumprir todas as suas promessas em Cristo Jesus até sua volta. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele cumprirá. Se Ele disse, Ele não faltará. Então você precisa acreditar nas promessas de Deus. Sabe, irmãos, é muito fácil glorificar e exaltar quando está tudo bem. Eu quero ver qual será a sua decisão no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio das lutas, porque é isso que mostra a grandeza de alguém, é quando ele está vendo que está tudo dando errado, e ainda assim ele continua com fé, continua fervoroso, continua cheio da presença de Deus, né? Porque essa é a última coisa que eu quero ensinar a você hoje. Primeira, tome uma decisão, assuma a responsabilidade. Segunda, relembre das promessas que Deus, escreve as promessas de Deus, não esqueça as promessas de Deus, saiba que Deus está para cumprir sua promessa. E a terceira é confie, tenha fé no Senhor. A Bíblia diz assim, olhe para os arrogantes, eles confiam em si mesmos, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Então, queridos, você precisa ter fé, você precisa acreditar no Senhor, acreditar na palavra do Senhor, acreditar nas promessas do Senhor. Nós vamos ver no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, presta atenção nisso, convicção daquilo que não se pode ver. A Bíblia diz que pela fé os antigos obtiveram testemunho, porque eles acreditavam que o universo foi feito da palavra de Deus e tudo que vier a ser feito veio do que não existia. Então acredite, se Deus falou algo no seu coração e Deus ministrou uma promessa na sua vida, ainda que você não esteja vendo, o Senhor fará acontecer, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E às vezes nós estamos esquecendo que tudo que Deus coloca na nossa vida não é só para nós, mas para uma geração futura. Então eu quero deixar essa palavra de semente de crescimento na sua vida, para que você cresça e avance, sabendo que o caos pode mudar você, ou você pode mudar o caos, com uma decisão, lembrando das promessas de Deus e tendo fé nela. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe as obras das suas mãos. Shalom.